Bom dia, irmãs, bom dia. Hoje eu fui designada para poder estar falando aqui mais uma mensagem para vocês da Sociedade do Socorro, né? E como vocês podem ver, é da Lia Rona, tá bom? E essa mensagem se encontra aqui, eu puxei do site, tá? Da igreja, que é esse site aqui, ó, quem precisar, tá bom? Mas a mensagem é de do presidente Darlene W. Oaks, tá bom? E ela vai falar sobre amar vossos inimigos. Então, dentro dessa mensagem, o presidente Oaks, ele estava muito preocupado, ele até começa falando no seu discurso a respeito de que de todas as coisas que estavam ocorrendo nos Estados Unidos naqueles meses em que teve a morte daquelas pessoas, né, sobre o racismo, sobre todas aquelas brigas que estavam tendo no país. E aí ele aproveita para falar não só para lá, mas expande o que ele vai falar na mensagem, né, não só para os Estados Unidos, mas que os princípios que ele estava ensinando serviria e se aplicaria para a igreja em todos os lugares, né. Então, ele começa falando que os ensinamentos do Senhor são eternos e são direcionados a todos os filhos de Deus. Então não é porque ele mora lá, nós moramos aqui, que não serviria esses princípios para nós também. Então ele fala que muitas vezes nesses últimos meses, né, os protestos extrapolaram, né, muito, e foi uma coisa agressiva que não se deveria ter sido feito. E envolveram até comportamentos destrutivos, né? Então foi muito feio o que aconteceu, na medida em que todos têm a liberdade de protestar, porém de uma forma pacífica. Ele fala dentro da mensagem dele aqui. E algumas coisas que ele começa falando, né, é que é a seguinte: que os seguidores de Cristo, como somos nós, né, membros da igreja, nós devemos ser esses pacificadores. Nós devemos ser o povo que vai renunciar à raiva, o ódio, né, e com os quais as políticas ultimamente têm sido debatidas ou declaradas em muitos ambientes. E isso ele fala que não exclui nem dentro da igreja, né. E aí ele começa a falar a respeito do Salvador Jesus Cristo. E ele lembra os 2 grandes mandamentos, né? E também lembra um mandamento que ele fala assim: ouviste o que foi dito, amarás teu próximo e odiarás teu inimigo. Isso é uma lei mosaica, né? Ele começa a falar a respeito dessa lei. E eu vos digo, porém, então ele dá uma nova lei para as pessoas: amai vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Então ele dá uma lei maior para as pessoas, né? Então ele não fala a respeito de que vamos brigar e vamos arrebentar com tudo. Não é dessa forma que a coisa funciona. Muitas vezes a gente se pega nessas horas de raiva, nessas horas de falta de paciência com as pessoas, né? E não é bem assim que o Senhor quer que nós hajamos, né? E isso ele já deixou em conferência, porque para que nós possamos lembrar dessas coisas, né? E por várias gerações os judeus foram ensinados a odiar seus inimigos. Naquela época eles estavam sob o jugo romano e sofriam crueldades dessa ocupação. E ainda assim Jesus os ensinou a amar os inimigos e fazer bem aos que os maltratavam. Então, o Salvador nunca vai falar uma coisa que vai ser cumprida somente para aquele momento. Às vezes ele fala nas escrituras algumas coisas que vão servir para o resto da eternidade. São ensinamentos que a gente aproveita por toda uma vida e nossos filhos e gerações. Uma coisa que ele falou lá atrás já está nos servindo hoje aqui, para a gente já ter uma noção, né? E aí ele continua: mas o Salvador ainda nos ordena a fazer o mesmo. Lemos no livro de Mormon, ele continua até no livro de Mormon falado: pois em verdade vos digo que aquele que tem o espírito da discórdia não é meu, mas é do diabo, que é o pai da discórdia, e leva a cólera ao coração dos homens, para que contenderem uns com os outros. Então, ele começa a falar, né, a respeito dessas coisas, que não é ele que dá essas coisas ao coração dos homens, mas sim o inimigo, né? E se a gente ama as pessoas, a gente faz parte, tá fazendo aquilo que ele ensinou, que é amai-vos uns aos outros, né? E não
como o inimigo quer, que é o inimigo que leva a cólera ao coração dos filhos dos homens. Então ele começa a falar lá: amar nossos inimigos e nosso adversário não é algo fácil, realmente não é. Quando você tem uma desavença com uma pessoa, ou alguém te feriu gravemente ou fez alguma coisa intencional pra você, é difícil você amar aquela pessoa com todo o coração, né? E aí ele fala que a maioria de nós ainda não alcançou esse estágio de amor e perdão. E isso quem falou foi o presidente Gordon B. Hinckley. E aí ele acrescentando ainda as seguintes palavras: isso requer um autodomínio quase acima de nossas forças. Então ele fala que é uma questão que você vai ter que aprender, mas que vai levar um tempo. Não é todas as pessoas que têm esse desapego para poder amar os inimigos. É muito complicado. Mas, entretanto, ele fala: o amor deve ser essencial, né? E requer também, né, um autodomínio muito grande da pessoa. Pois faz parte dos 2 grandes mandamentos do Salvador: amarás ao Senhor teu Deus e amarás teu próximo como a ti mesmo. E deve ser algo possível, pois ele também ensinou: pedir e dar-se-vos-á, buscar e encontrarei. Então ele não fala que é impossível, mas ele fala que é possível. E às vezes a gente pensa assim: não, mas essa pessoa me fez uma coisa muito terrível, eu não vou conseguir perdoar ela, eu não vou conseguir amar ela, eu não vou conseguir. Mas uma coisa que eu tenho aprendido na minha vida é que o tempo passa. E com o tempo, às vezes, a raiva, o rancor, o ódio também começam a passar. E se a gente der um passo em direção a fazer melhor, a tentar ser uma pessoa melhor, as coisas começam a fluir. E ele continua: como podemos guardar esses mandamentos divinos em um mundo em que também estamos sujeitos às leis dos homens? Então aí ele começa a ponderar e a perguntar, né? E aí nós, graças ao bom Salvador, nós temos o exemplo do Salvador, né? Que ele tentava equilibrar todas as coisas entre o Senhor e entre as coisas do mundo, porque nós somos regidos por leis, tanto por leis do mundo celestial quanto leis do mundo que a gente também deve obedecer. E aí o Senhor declara: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então ele faz uma repartição muito boa entre as coisas do Senhor e as coisas do mundo. Nós temos aquele exemplo, né, do Salvador, quando ele pega um denário lá e pergunta qual é o que está gravado naquela moeda, né? E aí naquela moeda se mostra a cara de César, né? Gravado, né? E aí ele fala: então dai a César o que é de César, né? E dai a Deus o que é de Deus, nessa gravura aqui. Então, portanto, devemos obedecer às leis dos homens, ou dar a César o que é de César, para viver pacificamente de acordo com a autoridade civil e obedecer às leis de Deus, em direção ao nosso destino eterno. Entretanto, como podemos fazer isso? Em especial, como podemos aprender a amar nossos adversários e nossos inimigos? Então ele faz uma pergunta pra gente, né? E aí ele responde: os ensinamentos do Salvador de não contender é um bom começo. O diabo é o pai da discórdia e ele que tenta os homens a contenderem uns com os outros. Ele promete inimizade e relacionamentos de ódio entre as pessoas e grupos. Então, quando a gente vê essas coisas acontecendo, não é porque o Salvador ensinou isso, mas porque as pessoas se deixam levar pelo inimigo, e aí é onde está o mal, aí é onde está o erro. E o presidente Thomas S. Monson nos ensinou que a raiva é um instrumento de Satanás, pois enfurecer-se é ceder-se à influência de Satanás. Ninguém pode deixar-nos zangados. Isso é a gente que escolhe estar zangado, né? Que ele quer dizer. Zangamo-nos por nós mesmos, por escolha própria. A raiva é um caminho para a divisão e para a inimizade. Passamos a amar nossos adversários quando evitamos a raiva e a agressividade em relação às pessoas a quais discordamos. Algo que também é útil é estarmos dispostos a aprender com essas pessoas, porque toda pessoa ela tem algo bom para ensinar. Ninguém nasce mal, né? Vamos já começar por aí. Ninguém nasce mal. Algum momento
por sermos falhos, alguém vai prejudicar alguém, alguém vai fazer algo a alguém. E talvez até o Senhor deixe essas coisas acontecerem para que a gente possa exercer esse dom do perdão, né? Esse dom de poder orar por essa pessoa, esse dom de olhar para essa pessoa e saber ela é imperfeita assim como eu sou também, né? Então, quando a gente olha para as qualidades dessas pessoas, a gente percebe que elas têm coisas boas também, e talvez aí comece o ponto-chave da gente estar perto delas, estar orando por elas, estar melhorando aquele aspecto mal que a gente tem contra elas, né? E aí ele continua. Uma grande ajuda para aprendermos a amar nossos adversários e nossos inimigos é buscar compreender o poder do amor, né? Então, a gente sempre lembra falando nas escrituras que o amor é o dom sublime do Senhor, né? Que Ele nos dá. E o profeta Joseph Smith ensinou. Um antigo adágio diz que o amor com amor se paga. Distribuamos amor, mostremos nossa bondade a toda a humanidade, indiferentemente do que as pessoas possam pensar, ou você é besta porque você deixou isso acontecer, tal coisa. Mas indiferente do que as pessoas possam pensar, a gente temos que ser pessoas diferentes, né? E distribuir amor, mostrar humanidade, mostrar caridade, bondade a todas as pessoas é uma das coisas que o Salvador prega. E não importa a opinião do mundo, importa a opinião que o Salvador tem de nós. Isso é que nós devemos analisar. E parar para pensar o que o Salvador está pensando de mim nesse momento, né? E aí ele fala o seguinte, o presidente Howard W. Hunter, né, ensinou: o mundo seria grandemente beneficiado se todos os homens e mulheres praticassem o puro amor de Cristo, que é bondoso, humilde e manso. Não é invejoso e não se ensoberbece, não busca os seus interesses, não dá lugar à intolerância, ao ódio e à violência, e incentiva os povos diferentes a viverem juntos no amor cristão. A despeito de crenças religiosas, raça, nacionalidade, situação financeira, nível de educação e cultura. Então, a despeito de todas essas coisas, o amor ele é sublime, ele é maior que todas as coisas. E é preciso que a gente comece a entender a respeito dessas coisas, é preciso que a gente comece a fazer o que o Salvador pede que nós façamos. Então, se nós não estamos dispostos a fazer, o que nós podemos esperar? O que nós podemos esperar que o Senhor possa nos ajudar, né? Então a gente já tem que começar a ponderar a respeito dessas coisas e olhar para isso também, né? E ele fala o seguinte lá, ó, embora os ensinamentos de Jesus fossem revolucionários, ele não ensinou a revolução ou a desobediências às leis. Então o Senhor fala que a gente tem que estar debaixo das leis que tem aqui na Terra. Temos que ser cumpridores dessa lei. O Senhor nunca disse pra gente, vai lá e brigue e faça e tal. Não, ele fala para que a gente cumpra. Por quê? Que ninguém quebre as leis. Ele fala aqui, ó, e isso se encontra em Doutrinas e Convênios 58, 21, 22, que fala, ó, que ninguém quebre as leis do país, porque o que guarda as leis de Deus não tem necessidade de quebrar a lei do país. Portanto, sujeitai-vos aos poderes existentes. Então, o Senhor ordena que nós sejamos cumpridores da lei de nosso país. E ele continua falando: cremos na submissão a reis, presidentes, governantes e magistrados, na obediência à honra e à manutenção da lei. E isso é uma das nossas regras de fé, né? Que é a 12. Então, a gente tem que obedecer essas leis, não tem por onde escapar. Além das leis do Senhor, é claro. Mas, aí ele faz a advertência, isso não significa que devemos concordar com tudo o que é feito pela força da lei. Significa que obedecemos às leis atuais e usamos os meios pacíficos para modificá-las. Também significa que aceitamos pacificamente o resultado das eleições. Não devemos participar de atos violentos fomentados por pessoas insatisfeitas com os resultados. Em uma sociedade democrática, sempre temos a oportunidade e devemos persistir pacificamente até as próximas eleições. Ou seja, toda vez que a gente tem uma disputa, a gente precisa
ir atrás disso que a gente precisa, que essa lei seja mudada ou que alguma coisa seja feita por nós, mas pacificamente, não é com grito, não é com baderna, não é quebrando nada que a gente vai conseguir chegar a algum lugar. E isso o Senhor repudia. E aí ele continua: os ensinamentos do Salvador de amar nossos inimigos têm como base a realidade de que todos os seres mortais são filhos amados de Deus. Então, se de um lado da moeda estamos nós, do outro lado da moeda tem outras pessoas também. E nem por isso o Senhor deixa de amar as outras pessoas. Ele ama tanto nós quanto qualquer um que esteja disposto a segui-lo. Ou independente, porque o Senhor ama todos os seus filhos. E aí ele comenta mais abaixo lá, ele vai mostrar mais algumas coisas aqui, eu quero mostrar para os irmãos. Eu gostei muito das gravuras, por isso que eu resolvi colocar no próprio site, para poder mostrar as gravuras. Aqui, ó, um dos protestos, né, mas um protesto pacífico, não um protesto violento. Então a gente tem direito de fazer, o Senhor não nos nega esse direito, obviamente, né, mas precisamos também fazer as coisas certas, de maneira que não haja guerra, ou grito, ou briga, né? A gente pode fazer as coisas de uma maneira pacífica. Aqui, ó, onde ele mostra cenas, no caso do que foi um pouquinho das coisas que aconteceram lá. Peraí que meu computador não vai. Oh, meu pai. Não sei por que meu computador... Ah, tá, aqui. E aqui, ó, aqui é a outra cena que eu queria mostrar pra vocês, né? Então aqui é um ato de vandalismo, né? Você quebrar, você destruir patrimônio público de outras pessoas. Isso daqui não é uma coisa que o Senhor quer que a gente faça. Ele quer que a gente seja de uma forma pacífica. Lutemos pelos nossos direitos, mas de uma forma pacífica. E aí ele fala assim: o racismo prospera no ódio, na opressão, na colusão, na passividade, na indiferença, no silêncio. Como cidadãos e membros da Igreja de Jesus Cristo no Santo dos Últimos Dias, devemos fazer o melhor que pudermos para ajudar a eliminar o racismo. Gente, isso é até uma vergonha, na minha opinião, até nos dias de hoje, a gente ter racismo contra as pessoas, porque a gente já sabe que somos todos filhos de Deus, então não tem porquê a pessoa ser negra e eu odiar a pessoa. Não existe isso. Isso é uma vergonha para todos nós ainda existir esse tipo de preconceito até hoje. Como uma pessoa, por conta da cor da sua pele, pode ser melhor que a outra, né? Então, eu tenho pais negros, lado do meu pai são negros, então eu fico muito constrangida ao ver esse tipo de situação, porque é da minha família também, né? Então, e se formos considerar, principalmente aqui no Brasil, há uma mistura de raças que ninguém pode dizer, eu sou branco, eu sou isso, eu sou aquilo. Ninguém pode dizer, porque todos nós somos filhos e descendentes de muitas nações, e no fim das contas, todos nós somos filhos do Pai Celestial, independente de qualquer coisa, né? Então é infundado esse ódio, esse preconceito, é infundado. Pessoas que não têm Deus no coração. Então, aí ele fala aqui sobre os protestos pacíficos, né? Os manifestantes não têm o direito de destruir, depredar, roubar propriedades, nem de prejudicar os poderes policiais legítimos do governo. A Constituição e as leis não convidam à revolução ou à anarquia. Todos nós, policiais, manifestantes, apoiadores e espectadores, precisamos entender os limites de nossos direitos e a importância de nossos deveres para permanecermos dentro dos limites da lei existente. Então, todos nós, independente de que lado estamos, nós temos que manter o limite de não ter essas coisas horríveis que tem aí, como nós estamos vendo aí na imagem. Abraham Lincoln, que foi um dos presidentes dos Estados Unidos, ele disse o seguinte, que ele estava certo quando disse o seguinte: não há queixa que seja um objetivo adequado de reparação pela lei da multidão.
Reparar denúncias pela multidão é fazer reparação por meios ilegais. Isto é anarquia, uma condição que não há governança eficaz nem polícia formal, que prejudica em vez de proteger os direitos individuais. E aí o que a gente entende aqui? Que a multidão é aquela agressiva, aquela que vai lá e olha, eu quero, e aí força e acontece. Não, de forma revolucionária, como nós vemos aqui nessa foto, não, mas de forma pacífica, sim. Aí há uma justiça que vai olhar, que vai ver, olha, realmente eles estão certos, vamos averiguar, vamos tentar mudar. Então, tudo tem que ser feito em ordem. O Senhor mesmo fala, a casa dele é uma casa de ordem. Se a casa dele é uma casa de ordem, nós também devemos ter para nós que onde vivemos, onde trabalhamos, deve ser uma coisa de ordem também. Há hierarquias para seguir, né? Não é uma coisa feita à la vontade. E aí ele mostra também na história do passado que houve também bastante a história de racismo, né, de nações, né? Nós não podemos dizer que nós somos de uma raça só. Até mesmo nos próprios Estados Unidos, ele mostrou aqui, ó, fotos de imigrantes que vinham para os Estados Unidos, né? E os Estados Unidos foram fundados por imigrantes de diferentes nacionalidades e etnias, né? Então ninguém pode dizer, sou só isso. Não, nós somos um mundo dentro de países de todas as raças, de todas as etnias, né? E aí ele comenta mais abaixo, já para finalizarmos quase, porque senão eu falo muito, né? Não temos ele fala uma coisa que é muito importante, né? E ele diz assim, que um secretário das Relações Exteriores britânico deu este conselho em um debate na Câmara dos Comuns. Disse assim, não temos aliados eternos nem inimigos permanentes. Nossos interesses são eternos e permanentes, e é nosso dever buscar satisfazê-los. Então, nós, como membros da igreja principalmente, nós temos deveres eternos, buscamos e ansiamos a exaltação. Então nós precisamos começar a nos controlar, nos policiar, a melhorar cada vez mais. E ele fala assim, saber que todos somos filhos de Deus nos dá uma visão divina do valor de todas as pessoas e a vontade e a capacidade de superar preconceito e racismo. Então a gente tem que desenvolver, se a gente não tem, a gente tem que desenvolver essa capacidade. Superar o racismo, superar o preconceito, superar qualquer coisa que a gente tenha contra as outras pessoas. E ele fala assim, aprendi com o Senhor que é possível obedecer às leis de nosso país e buscar melhorá-las, e também amar nossos adversários e inimigos, embora não seja algo fácil de se fazer, isso é possível com a ajuda de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele que nos deu esse mandamento de amar e promete nos ajudar quando procurarmos obedecer a Ele. E aí ele fala, testifico que somos amados e seremos ajudados por nosso Pai Celestial e seu Filho Jesus Cristo. Então, irmãos, não tem porquê a gente ficar brigando, correndo atrás de coisas que são sem fundamento. Na minha opinião, são sem fundamento. A gente precisa correr, sim, de coisas justas, coisas que a gente pode modificar, que pode ajudar não somente a nós, mas a toda uma nação, mas de forma pacífica. O Senhor quer que a gente trabalhe de forma pacífica. O Senhor nunca vai nos falar, não, vai lá e faça a revolução. Não, o Senhor não é dessa forma que Ele age, não é dessa forma, né? E isso é um meio de preparação para o reino celestial também, né? Nós temos que ser pacificadores, e não pessoas que briguem, pessoas que estão sempre de mal, né? Então, que possamos, se a gente não está fazendo isso, que possamos agora começar a melhorar essas questões dentro de nós mesmos. Hoje o mundo vive um tumulto muito grande, em que tudo, eu te odeio, eu já quero te matar, e por aí vai. E não é assim que a coisa funciona, não é assim que o Senhor deseja que sejamos. E eu pude aprender bastante de novo, revendo esse discurso. Eu já tinha aprendido, mas eu nem aprendi. E às vezes a gente torna a coisa muito, é só lá. Não, não é só lá. É no mundo inteiro, né? A mensagem foi para o mundo inteiro. Então, se foi para o mundo inteiro, foi para mim, foi para vocês, foi para todos nós. Que possamos repensar a respeito das coisas que a gente tem feito, né? Onde a gente tem, às vezes, brigado por conta de política. Isso não é uma coisa que o Senhor quer da gente. Nós temos opiniões e, às vezes, muitas vezes, opiniões diferentes, e cada um escolhe aquilo que acha que é correto para si.
né? O Senhor nos deu esse direito a partir do momento em que possamos votar e escolher um candidato que vai satisfazer aquilo que eu espero dele. Então, não há por que brigar, não há por que ter ira entre os irmãos por conta disso. Eu presto meu testemunho de que o Salvador sabe todas as coisas e que os mandamentos dele são perfeitos. Nós somos imperfeitos e buscamos aperfeiçoar-nos dia a dia. Obviamente não seremos perfeitos aqui, irmão, mas temos que nos esforçar para fazer o melhor e sermos o melhor possível. E eu presto meu testemunho nessa manhã de domingo e agradeço porque eu posso aprender todos os dias a ser um pouco melhor. Sabemos que nós não somos perfeitos ainda, mas um dia vamos chegar lá, né? Com a ajuda de nosso Salvador. E eu presto testemunho dele, de que ele vive, de que ele governa essa igreja, de que ele tem líderes maravilhosos para nos ajudar. E eu faço isso em nome sagrado de Jesus Cristo. Amém. Tenha um bom dia a todas as irmãs. Obrigada e até mais.